Governador Romeu Zema já está por aqui. Quero aproveitar para primeiro dar boa noite ao governador, agradecer por ter aceitado ao convite aqui da 98 e já aproveitar para fazer minha primeira pergunta, governador. A FUNED disse ontem, em nota, que planeja participar da produção somente de vacinas que tenham efetividade maior e atendam mais perfis da população do que a vacina do Butantan, por exemplo. Em um momento de tanta dificuldade, governador, na produção para vacinar o grupo de risco, com poucas doses existentes, não seria melhor a FUNED ajudar a produção desde já? Isso foi cogitado, isso foi discutido. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo, governador. Boa noite, Everton. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lucas. Não vi o Paulo aí. Se ele estiver aí, boa noite ao Paulo e a quem está nos assistindo também. Estou aqui, governador. Boa noite. Prazer falar com o senhor sempre. Tudo bem. Everton, a questão da vacina, nós temos de considerar diversos pontos. Um deles é que nós já temos no Brasil 2 unidades produtivas, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a Fiocruz. Os dois, hoje, têm uma capacidade produtiva, uma capacidade de colocar milhares, centenas de milhares de doses de vacina por dia para o brasileiro vacinar, mas eles não têm insumo. Então, o problema do Brasil hoje não é ter mais capacidade de produzir vacina, é o insumo chegar ao Brasil. Mas eu quero deixar claro aqui que nós queremos ter a vacina contra a Covid mineira, mas a nossa prioridade nesse momento é agilizar o processo de vacinação, agilizar o recebimento de mais vacinas pelo Brasil e pelo Estado, porque adaptar uma unidade produtiva não é algo que você faz de um dia para outro. E a FUNED hoje está com toda a capacidade dela ocupada produzindo a vacina da meningite C. Então, não seria possível você tirar essa produção, porque nós vamos corrigir um problema e criar outro. Mas eu quero deixar claro aqui que, no futuro, Minas vai ter a vacina contra a Covid, sim. Muito bem. Boa noite, governador. Um prazer tê-lo aqui conosco. A pergunta minha, ela vem, de princípio, assim, várias mães, amigas, até meus amigos são pais e estão aí ansiosos aí com esse retorno da aula. A gente vê aí agora o começo da vacinação, existe uma expectativa já de retorno às aulas, que os pais consigam ter aí a capacidade de levar seus filhos, aí voltar um mínimo de uma rotina para o dia a dia aí das crianças, das famílias, e até mesmo fazendo uma pergunta com relação às pessoas da área da educação. Como é que está a parte de vacinação para eles? Tem uma previsão para isso? Sim, vamos por partes. A vacinação contra a Covid, ela está seguindo uma priorização que é feita pelo Ministério da Saúde. Todos os estados, todos os municípios precisam obedecer essa priorização. E nós vimos que nessa primeira fase agora foi direcionado para os profissionais de saúde que têm contato com pessoas contaminadas pelo vírus, para os idosos em instituição de longa permanência, para indígenas. E os professores, pelo que eu tenho acompanhado, estão entre os prioritários. Então, tão logo chegue mais vacinas, os professores estarão na lista. Sobre o retorno às aulas, eu, pessoalmente, gostaria muito que elas retornassem agora, já em fevereiro ou março. Mas eu quero lembrar aqui que existe uma liminar que foi obtida pelo Sindicato dos Professores que impede esse retorno às aulas. Nós já constituímos os protocolos de segurança para esse setor e agora nós chamamos o pessoal da área de saúde infantil, pediatras, que vão estar participando no aprimoramento. Nós queremos que esse retorno às aulas ocorra o quanto antes
e de forma segura. Então, queremos escutar especialistas, e eu lembro aqui do esforço que nós fizemos com relação ao ensino à distância. Vamos ter, nesse ano ainda, independente do retorno ou não das aulas presenciais, o ensino pela internet, o ensino pela TV, a distribuição de material impresso, porque pode ser que alguns pais considerem arriscado enviar seus filhos para a escola. Às vezes os avós moram na mesma residência, então nós queremos que o mineiro tenha opções, mas queremos sim dar essa opção do ensino presencial, porque muitos pais anseiam por isso. Lucas Ragazzi. Governador, boa noite. Minha pergunta vai muito nesse anúncio que foi feito hoje a respeito da nova flexibilização do programa Minas Consciente. Minas tem batido alguns recordes de novos casos do coronavírus. Hoje mesmo foi um dia com um número de mortes dos maiores desde o início da pandemia. E eu queria saber como é que foi a análise, né, da equipe técnica, tanto da Secretaria de Fazenda quanto da Secretaria de Saúde, para decidir fazer essa flexibilização, se foi o momento correto para essa flexibilização do Minas Consciente. Perfeito, Lucas. Em primeiro lugar, eu faço aqui questão de mudar o nome flexibilização para modernização. Nós temos observado que vários países que tiveram um sucesso relativo com a pandemia até agora, dezembro, esse mês de janeiro, tiveram um aumento abrupto de casos. Muitas coisas têm sido descobertas e o que nós queremos fazer em Minas é tornar esse processo de distanciamento social mais seguro ainda. Eu quero te dar aqui um exemplo. Caso nós estejamos numa onda vermelha em determinada cidade, hoje não há limite de número de pessoas dentro de um supermercado ou farmácia, que são considerados atividades essenciais. Na hora que nós implantarmos esse novo protocolo, esses supermercados e farmácias vão ter um limite de pessoas na sua área de acordo com essa onda vermelha. E o mesmo vai ser aplicado a outros estabelecimentos. Eu posso dizer que, de forma geral, nós teremos menos pessoas por metro quadrado. Então, isso faz com que esse novo protocolo que nós estamos propondo seja um protocolo mais seguro do que aquele que existe atualmente. Não adianta eu manter 30% do comércio fechado e ter aglomeração naqueles que estão abertos. Então, o que nós queremos é que o distanciamento ocorra em todos os comércios que estiverem operando. Então, não é uma flexibilização, é uma modernização. Isso tem sido feito em vários lugares e nós precisamos colocar em prática aquilo que vem sendo descoberto. O vírus é novo, ainda há muito o que descobrir, mas aquilo que já está à disposição, nós temos de ir introduzindo no Minas Consciente. Paulo Leite. Governador, empresários, empreendedores, profissionais liberais estão aí reclamando dos seus municípios, do Estado, da Federação, uma ajuda, um incentivo financeiro para que possam sobreviver a essa pandemia que nenhum de nós sabia o que ia dar. Ontem, no evento do Credit Suisse, o ministro Paulo Guedes disse que a continuidade do auxílio dependeria de arrumar esse dinheiro. E arrumar esse dinheiro, segundo as palavras do ministro Paulo Guedes, podia até ser na criação de um novo imposto. Como é que o senhor avalia esse cenário? Uma economia que vai precisar de ajuda, como é que o poder público comparece? O governo federal dá alguns sinais, o Estado pensa em alguma coisa, em conjunto com as prefeituras. Como é que o senhor avalia esse cenário? Paulo, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que aqui em Minas nós tivemos uma coincidência feliz para as prefeituras. A pandemia chegou ao Brasil em março e no mês de março do ano passado, nós iniciamos o pagamento
aos 853 municípios de Minas Gerais dos 7 bilhões e 200 milhões de reais que haviam sido subtraídos dos cofres municipais pela última gestão. O que a última gestão se apropriou indevidamente, o meu governo está pagando de volta. Então, hoje, mensalmente, o Estado está bancando para os 853 municípios de Minas Gerais 240 milhões de reais. Isso foi uma coincidência. Começamos a pagar em março do ano passado, não foi devido à pandemia, foi devido a um acordo judicial feito pelo tribunal, porque o último governo saqueou isso das prefeituras e nós assumimos o compromisso de devolver. Então, as prefeituras hoje têm todo mês um adicional que custa 240 milhões para o Estado. E desde o início do meu governo, Paulo, nós temos procurado colocar o ambiente de negócios de Minas Gerais menos hostil ao setor produtivo. Tivemos, há 3, 4 meses atrás, um revogaço. Num dia, nós eliminamos mais de 140 decretos, regulamentos, portarias, que só eram obstáculos, só eram complicações para quem investe no Estado. Deixamos de exigir alvarás para mais de 640 atividades no Estado, principalmente empreendimentos de pequeno porte, um salão de beleza, uma borracharia, etc. Qualquer pessoa que queira fazer hoje a abertura de um negócio vai ter uma simplificação muito maior. Estamos deixando de exigir das empresas que pagam ICMS uma série de demonstrativos que só serviam para que as empresas eventualmente cometessem um erro e fossem multadas por conta disso. Além disso, o que mais que foi feito? O BDMG, o nosso Banco de Desenvolvimento, emprestou valores recordes do ano passado. Talvez nenhum banco no Brasil cresceu tanto quanto o BDMG. Ele praticamente aumentou 300% o volume de empréstimos dele. E quase todo esse aumento foi direcionado para micro e pequenas empresas. Assim que a pandemia começou, nós fizemos lá um aumento de capital que propiciou esse crescimento enorme no sentido de oferecer mais linhas de crédito. E estamos também atraindo mais empresas para Minas Gerais. Nesses 2 anos de governo, nós já atraímos 88 bilhões de investimentos para Minas. Talvez hoje o maior canteiro de obras do Brasil esteja aqui em Minas Gerais, que é a construção da nova fábrica de celulose solúvel, próxima à cidade de Araguari. Vão estar trabalhando lá, a partir agora de fevereiro, março, 8 mil pessoas no canteiro de obras, e é uma obra que ainda vai mais aproximadamente 2 anos. E estamos preparando um pacote de incentivo, de facilidades para o setor privado, no qual a própria Assembleia já propôs e estará participando e costurando conosco. Então, em breve, nós teremos mais medidas que vão estar ajudando o setor privado. Mas eu quero lembrar que tudo que é feito não anula o efeito da pandemia. Infelizmente, o Brasil e o mundo perderam empregos e nós precisamos acelerar essa questão da vacina. Ela sim é que vai resolver essa questão. E sou favorável, como nós estamos tendo no Brasil mais de 1.000 óbitos por dia novamente, que o governo federal faça alguma coisa com relação ao auxílio emergencial, mesmo que seja um valor inferior àquele que foi praticado no ano passado e que seja mais bem direcionado. Me parece que no auxílio emergencial houve muito abusos, inclusive funcionários públicos recebendo, pessoas que não tinham necessidade nenhuma. Então, se for feita uma triagem melhor, com certeza o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, até o processo de vacinação avançar, seria muito bem-vindo. Rodrigo. Governador, a gente viu aí esse momento que pegou todos nós de surpresa,
essa pandemia, e eu imagino que quando o senhor sentou junto com o corpo de secretários para criar as pautas prioritárias para a Assembleia, elas acabaram tendo que sofrer algum tipo de alteração por conta das demandas e das necessidades também terem sido alteradas. Quais são hoje, para 2021, a prioridade do seu governo frente às pautas da Assembleia? Rodrigo, a prioridade do meu governo é tornar o Estado financeiramente estável. Há anos, não só em Minas, como em outros estados, mas aqui de modo mais acentuado, as despesas têm subido numa velocidade muito maior do que as receitas. É como se as despesas subissem de elevador e as receitas pela escada. O problema é que quando a economia dá uma patinada, como aconteceu em 2020, devido à pandemia, e aconteceu em 2015 e 2016, essa diferença fica muito acentuada. Em vez de estar subindo pela escada, ela começa a descer pela escada, enquanto as despesas vão aumentando, porque nós temos promoções automáticas dentro do Estado, nós temos reajustes automáticos, nós temos uma série de despesas que eu diria sobre a qual ninguém tem gestão, porque lá atrás foi feita alguma lei que implica que essa despesa vai ser majorada anualmente ou a cada X anos. Então, é uma situação que o Brasil precisa mudar. O ano passado, nós conseguimos um avanço em Minas, que foi a questão da reforma da Previdência, que vem dentro desse contexto de reforma, e esse ano a nossa grande pauta é a privatização da Codemig. Nós precisamos desse recurso para que o Estado tenha condição de respirar até nós termos uma reforma administrativa federal que eu espero que inclua estados e municípios e, caso não inclua, que nós façamos ela aqui em Minas da mesma forma que nós fizemos a reforma da Previdência. Além da privatização da Codemig, eu tenho dito que nós precisamos atender o povo mineiro adequadamente em energia elétrica. Quem anda pelo interior do estado e mesmo aqui na capital sabe que um dos problemas que nós temos no estado é a falta de infraestrutura em distribuição e transmissão de energia elétrica. Eu já vi pivôs centrais instalados na região de Unai, que estão parados há 3 anos, porque o proprietário não consegue energia elétrica para produzir mais. Hoje, Minas Gerais produz menos alimentos, hoje, Minas Gerais tem indústrias produzindo abaixo da capacidade que poderiam estar produzindo, e todos eles gerando menos emprego, porque não existe energia elétrica para quem quer consumir, dependendo do lugar que essa empresa ou essa pessoa esteja. Então, é fundamental que a CEMIG receba recursos. Eu nem estou falando de vender a empresa, não. Eu estou falando de aumentar o capital dela. Então, é necessário que nós façamos essas mudanças. A CEMIG hoje, para poder ficar em dia com seus investimentos e atender todo o mineiro adequadamente, precisaria de 20 bilhões de reais. O controlador dela é o Estado. De onde o Estado vai tirar esse recurso? Então, nós temos de abrir a empresa para investidores para que essa questão seja solucionada. E imagine só, 20 bilhões sendo investidos dentro de Minas Gerais. Quantos milhares de empregos vão ser gerados aqui? Então, nós temos de tirar da nossa cabeça essa questão de que privatização é ruim, porque, na verdade, receber capital privado que existe nesse momento é o que vai resolver o nosso problema. Mais investimento, mais energia, mais empresas sendo atraídas para o Estado, e eu sempre falo que lá na frente, com mais energia disponível, o preço tende a cair, e o Brasil tende a ficar mais competitivo com energia mais barata. Então, à medida que você vai solucionando uma questão, automaticamente, ou quase que por tabela, você soluciona outra. O que nós precisamos é iniciar esse processo.
Governador, a gente já falou de pandemia, vacinação, passou pela economia. O Rodrigo fez essa pergunta aí na área política e é nela que eu quero permanecer para fazer a próxima. O ex-presidente nacional e candidato à presidência da República na última eleição, João Amoedo, ex-presidente nacional do Novo, João Amoedo, ele anunciou nas redes sociais que apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como essa pauta tem sido discutida internamente no partido, governador? Everton, no Partido Novo, os mandatários, os deputados estaduais, federais, não participamos da agenda partidária, nós só prestamos contas. Eu vi essa decisão do partido e sou contrário a ela. Não é um impeachment que vai corrigir os problemas do Brasil. O Brasil precisa de reformas. Nós estamos como dentro de um avião que está apresentando problemas e não é tirar o piloto da cabine e colocar outra pessoa lá que vai corrigir o problema do avião, não. Eu vejo isso como uma pauta menor, perto de outras muito mais importantes e relevantes que nós temos. Então, lamento que o partido tenha tomado essa posição, mas ela não é a minha opinião. Governador, continuando um pouco também nessa pauta da área política, muita gente especula, diz que o atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pode vir a ser candidato ao governo de Minas em 2022. Você acha que essa possibilidade de rivalizar a candidatura ao governo de Minas com o senhor é uma das razões por essa relação pouco amena, um pouco complicada entre o governo de Minas e a prefeitura? O prefeito até já fez algumas declarações polêmicas sobre o senhor em outras entrevistas. Como é que é a relação hoje e se você acha que a relação é ruim por conta dessa possível disputa em 2022? Lucas, primeiramente, 2022 está, na minha opinião, bastante longe ainda. 1 ano e meio, muita coisa acontece. Eu vejo e trato Belo Horizonte tão bem quanto qualquer outra prefeitura. Se o prefeito tem algo contra mim, ele deveria ter muito, muito mais contra o antigo governador, porque o antigo governador deixou de pagar e eu estou pagando. Então, ele, se tiver de fazer alguma comparação com quem era governador antes e agora, ele deveria estar colocando isso na balança. Eu estou pagando não só o que é de direito dele, como aquilo que era de direito dele que não foi pago. Ele tem toda a liberdade de disputar qualquer cargo, né, como qualquer cidadão tem, e vejo que está muito distante esse tema. Eu, muito provavelmente, serei candidato, porque depois de 2 anos de governo, percebo que nós não vamos conseguir levar adiante tudo aquilo que nós queríamos. Eu tenho feito um governo de apagar incêndios. Esses valores que eu estou pagando para as prefeituras, inclusive a de Belo Horizonte, eu só vou terminar de pagá-los no mês de dezembro do ano que vem. Então, é um governo de apagar incêndios, não é um governo de construir quase nada. Infelizmente, essa é a situação do Estado, mas eu quero o melhor para o governo de Minas. E lembro que vou deixar um Estado muito melhor do que aquele que eu recebi. Inclusive, espero que algumas mudanças que eu fiz e que participo ativamente fiquem. Eu sou o primeiro governador que não mora no palácio, que não tem 32 empregadas à disposição, eu pago a empregada que está aqui na minha casa, tenho usado as aeronaves 70%, 80% menos do que elas eram utilizadas. Então, eu estou colocando a estrutura do Estado para poder prestar serviço ao povo mineiro. Isso é que é importante que continue, independente da pessoa que estiver ocupando o cargo. O Estado foi feito para devolver serviço para o povo e não para privilegiar um pequeno grupo, como infelizmente acontecia no passado em Minas Gerais. Governador, a gente tem visto, governador, a relação dos governadores, até por conta do Pacto Federativo, da norma de relação que
que a federação tem com os estados, os governadores precisam cada vez mais de apoio, de determinação das bancadas dos seus estados no Congresso Nacional. Nós tivemos aí o recente episódio de uma probabilidade de extensão do metrô de Belo Horizonte, numa linha que é prometida há tanto tempo, e aí houve aí um descompasso entre os desejos de Minas, o Ministério da Infraestrutura, o Congresso Nacional. Faltou força política para a bancada mineira para trazer esse dinheiro para o metrô de Belo Horizonte, governador? Paulo, o nosso líder da bancada mineira, o deputado federal Diego Andrade, tem se empenhado ao máximo nessa questão, os nossos senadores, idem também, eu também tenho me empenhado, e realmente há falta de recursos para todo o Brasil. É uma situação nacional, mas nós conseguimos deixar reservado um recurso de 1,5 bilhão que vai estar sendo destinado exclusivamente a um fundo que vai proporcionar a melhoria no metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é uma vitória nossa, faltam ainda projetos, faltam ainda documentação, mas à medida que isso caminhar, com certeza nós vamos poder anunciar essa obra. A bancada mineira tem feito tudo que é possível, eu sempre me reúno com os nossos parlamentares, mas nós estamos vendo que o Brasil não passa por um bom momento, a pandemia acabou agravando essa questão, tivemos o maior déficit da história do Brasil o ano passado, devido ao auxílio emergencial que acabou sangrando os cofres públicos de uma maneira muito maior do que qualquer um imaginaria. E era necessário realmente esse socorro àqueles que precisavam, porque a pandemia afetou muito. Tudo que está ao alcance da nossa bancada tem sido feito. Da minha parte, eu só tenho a agradecer os nossos deputados federais e também os 3 senadores. Rodrigo. Governador, entrando nessa linha também da infraestrutura, tem algumas pautas que se repetem. A própria do metrô, a gente brincava aqui na 98 que o candidato que prometesse o metrô em Belo Horizonte, a gente ia desligar na cara, porque é uma promessa eterna, e tomara que ela realmente venha. A gente sempre brinca com isso, mas é um assunto que vai mudar realmente a história da nossa capital. Então é óbvio que todos nós torcemos para que isso algum dia se concretize. Mas a mesma história se repete também em outros lugares, como ontem, infelizmente, o anel rodoviário foi palco de mais um acidente, felizmente não teve vítimas, não tivemos vítimas ontem, mas é algo que a gente sempre espera, e isso vem acontecendo com uma constância muito acima daquilo que seria normal, né, de qualquer via. Então, existe um problema real no anel rodoviário, onde a vida dos belo-horizontinos, das pessoas que frequentam a grande BH, também enfrentam, e que tem pessoas que não têm nenhuma opção, precisam pegar o anel rodoviário. O que o senhor planeja para resolver com relação a esse assunto tão triste aí, e que essa história do anel rodoviário tem aí um final feliz, com o anúncio aí de uma obra ou de algo que possa trazer aí maior tranquilidade e segurança para quem passa por ele? Rodrigo, o que você falou é 100% procedente. Minas Gerais, infelizmente, se transformou num cemitério de obras inacabadas. São os hospitais regionais, uma série de pontes que ligam um lugar nenhum a outro lugar nenhum em todo o estado, e essa falta de priorização acabou gerando essa deficiência de infraestrutura. A cidade de Belo Horizonte, a região metropolitana, precisaria do Rodoanel. Eu penso que se nós fôssemos um país que prezasse pelo planejamento, essa obra já teria sido executada há 15, 20 anos atrás, porque o trânsito de Belo Horizonte, que eu sempre frequentei, é um trânsito congestionado, engarrafado, há mais de 15, 20 anos. Com
a entrada de caminhões bem próximas, já de bairros residenciais, da área central, porque não existe o rodoanel. Então, ela é uma obra prioritária, principalmente o trecho que liga a BR-040, a 381, a 262, e pegando depois a 381 no sentido para o Espírito Santo e a 040 no sentido Brasília. As primeiras que eu falei, sentido sul, depois sentido leste e sentido norte. E espero que o acordo com a Vale, referente à tragédia de Brumadinho, seja concretizado, porque dentro desse acordo está essa obra que é fundamental para a região metropolitana e para todos os mineiros que vêm aqui. Caso contrário, essa questão do trânsito intenso, congestionado, só tende a agravar à medida que a quantidade de carros aumentar nos próximos anos. Gazi. Governador, a linha do Partido Novo e a que o seu governo defende também fala muito sobre a privatização, a redução do número de empresas estatais, e o senhor até citou o projeto da Codemig, que tramita na Assembleia, mas eu queria entender um pouco qual que é a grande trava, o que dificulta a criação de projetos para outras privatizações, né? O senhor falou agora há pouco da CEMIG também, nós temos outras estatais que também já foram especuladas por sua privatização. Já tem 2 anos de governo e a gente tem esse projeto da Codemig. O que trava outros projetos para fazer a privatização dessas empresas? Lucas, a principal trava disso, eu diria que é um certo corporativismo que existe no Brasil. É muito pouco provável que quem trabalhe na CEMIG queira privatização da mesma. E como eu disse, não é uma privatização, é a empresa receber 20 bilhões de aporte. Talvez as pessoas lá não tenham noção da quantidade de oportunidades que surgirão com isso. Se a empresa continuar como está hoje, ela vai só perder posições como aconteceu nos últimos 10 anos. A CEMIG era entre as 2, 3 principais operadoras de energia no Brasil historicamente. De 8 anos para cá, ela passou lá para 5º, 6º, 7º lugar. E vai continuar perdendo, porque ela não tem condições de fazer os investimentos. Me parece que falta entendimento, por falta de quem está lá dentro, que deveria enxergar isso como oportunidade de crescimento. Se a CEMIG recebesse esse aporte de capital, é provável que, em pouco tempo, ela viesse a dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho. Isso significa contratar mais gente ou não? Isso significa crescimento para quem está lá ou não? É lógico que sim. Então, nós precisamos quebrar esses tabus que existem de que a empresa tem de continuar sobre o guarda-chuva em mando do Estado. E é de interesse de muitas pessoas da esfera política que isso continue, porque quando eleitos, eles acabam conseguindo cargos, conseguindo alguns favores usando a empresa. Então, daí a dificuldade. Mas nós estamos aqui para mostrar que existe um bom caminho. Quem é mais velho aqui um pouco, como eu, o Everton, vamos lembrar da época... Eu não, Paulo, governador, eu sou novo. Não, obrigado, governador. Obrigado por me preservar, governador. Vamos lembrar da época em que a telefonia era estatal e que a pessoa, para ter um telefone, ficava esperando 2 anos, 3 anos na fila para conseguir uma linha de telefone. É isso que nós queremos com a energia elétrica? É isso que nós queremos para o mineiro? E o telefone se tornou algo fácil de conseguir e a competição fez as tarifas caírem. Hoje mesmo eu tive com 2 prefeitos da região sul do estado, todos os demais que estavam presentes, cerca de 40 prefeitos, reclamando da CEMIG. E 2 falaram, nós não vamos reclamar porque nós somos atendida, nós estamos na divisa com São Paulo, pela CPFL, que é do estado de São Paulo.
os 2 prefeitos falaram, da nossa parte nós não temos nada, lá nós somos muito bem atendidos. E a CPFL é gestão privada. Então, o que nós queremos já está demonstrado, funciona. E tem gente falando, mas deu problema não sei onde. Se deu problema, é oportunidade de novo, porque aí nós vamos caçar a concessão dessa empresa, se ela estiver privatizada, e conceder para outro ganhando 2 vezes e não uma vez só. Então, nós temos de ter essa visão. Enquanto não houver um controlador, acionistas com dinheiro para colocar na empresa e não um Estado quebrado, que é a situação de Minas hoje, nós não vamos ter uma empresa que vai atender adequadamente. Governador, eu me lembro bem dessa situação da telefonia, você tem razão, eu vivi intensamente isso aí. Governador, semana passada nós recebemos o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, e uma das minhas perguntas para o secretário foi sobre esse alinhamento com o governo federal e o que o Estado, até o momento, havia conseguido de benefícios. E aí o secretário disse sobre as dificuldades do caixa do governo federal, que o país está quebrado, o país não tem dinheiro e que, por isso, ele não destacou altas cifras provenientes do governo federal. Ok, aí o que eu quero perguntar é o seguinte, esse alinhamento que existe com o governo federal, ele tem uma pegada mais ideológica ou é uma pegada estratégica? Caminhar ao lado do governo tem trazido benefícios para o Estado? Quais foram esses benefícios, governador? Eu gostaria primeiro de lembrar do meu histórico. Eu venho do setor privado e sempre me relacionei com bancos, com fornecedores da empresa que eu geria. E nunca resolvi problemas, Everton, criticando os outros. Eu sempre resolvi problemas sentando na mesa e falando, nós temos de melhorar isso, nós temos de fazer isso. E eu tenho visto, infelizmente, que no mundo político mandar pedra é a norma, é a regra. E eu nunca fiz isso na minha vida e nem vou fazer. Se Grito resolvesse alguma coisa, porco não morria, o Trump teria sido reeleito, a Venezuela seria o país mais desenvolvido do mundo e o Hitler teria ganhado a guerra também, porque o que esse pessoal faz é gritar. Então, o que nós temos é de trabalhar com inteligência, o que nós temos de fazer é dialogar. Eu não concordo com tudo que o presidente faz, vejo que o governo federal não conduziu de forma adequada a questão da pandemia, nem a questão da vacinação. Agora não é mandando pedra nele que eu vou mudá-lo e nem resolver os problemas do Estado. E me parece que muita gente manda pedra para poder ir para a televisão, para a rádio falar, eu mandei uma pedra lá e acertei. E o que ele ganhou com isso? Na minha opinião, não ganhou nada. Então, o que nós temos de ter é um diálogo franco, honesto, duro, para poder resolver os problemas. Ficar atirando pedra, infelizmente, não é a minha maneira de atuar, e eu nunca fiz isso, e apesar de nunca ter feito, eu tenho uma empresa hoje que gera mais de 5 mil empregos, que está crescendo, inclusive na minha ausência, porque eu não participo nada lá, mas estruturei ela de forma que ela consiga permanecer prosperando. E é isso que eu quero fazer no estado de Minas. Eu não quero que ele dependa de mim, não. Eu quero é que ele dependa de uma boa estruturação, que é o que nós queremos fazer para que os nossos filhos e netos venham a ter um estado, um país melhor. E eu encerro aqui lembrando, Everton, que talvez nós vamos ser a primeira geração e vamos entregar para os nossos filhos um país mais pobre e pior do que nós pegamos. Esse até foi um dos grandes motivos que eu entrei na política. O Brasil, de 1900 a 1980, foi o país que mais cresceu no mundo. Mas nos últimos 40 anos, nós estamos na lanterna. E nos últimos 10 anos, nós tivemos crescimento negativo. 2015, 16, o Brasil teve a maior recessão da história, enquanto o mundo estava crescendo. Única e exclusivamente porque os nossos políticos não sabem fazer uma gestão séria, uma gestão ética. Esse foi o motivo do desastre.
Então, eu estou aqui para tentar mudar isso. E não é na base do grito que eu vou mudar, é na base da inteligência, é na base do planejamento. E aí, talvez, por isso que Minas esteja conduzindo a pandemia muito melhor do que outros estados. Mesmo sendo um estado quebrado, nós estamos avançando na segurança, as menores taxas dos últimos anos, avançando na educação, batemos recorde na avaliação do ensino médio, tudo sem dinheiro, porque na política tem uma regra, tudo é só dinheiro que resolve. Eu estou mostrando que não é dinheiro que resolve, não. Trabalho sério, trabalho honesto e ético resolve muita coisa, e é isso que nós precisamos, muito mais do que de dinheiro. O governador falou que vai encerrar, o senhor vai me dar a chance de fazer uma perguntinha, ou você está com algum compromisso? Não, vamos lá, então, prazer. Vamos lá. É rapidinho, é porque o senhor falou aí dos tempos, os tempos do telefone. Eu lembrei dos meus tempos de adolescente, quando meu pai dizia, vai prestar o concurso do Banco do Brasil, meu filho. Hoje em dia a regra dos pais incentivarem os filhos a fazerem concurso público. E o senhor fala muito no enxugamento de uma máquina, quando se fala em corte de custos, implica-se no enxugamento de uma máquina administrativa, com corte de dimensões de gestão, de pessoal. Como fazer para conciliar o entendimento de uma população que ainda tem, na sua forma de compreender, o emprego público como uma chance e a necessidade de um Estado enxugar-se e ser eficiente? Paulo, é um desafio muito, muito grande mesmo. O brasileiro, nós todos, ainda temos uma certa visão de que o Estado é um provedor. E, na verdade, nós temos de lembrar que o Estado não é provedor, o Estado não cria riqueza, quem cria riqueza é a iniciativa privada. O Estado é um grande arrecadador de impostos que tira dinheiro de todo cidadão e que, muitas vezes, consome quase tudo no seu funcionamento e devolve muito pouco. Então, uma máquina que funciona dessa maneira não pode ser grande, porque quanto mais grande ela for, quanto maior ela for, mais ela vai onerar a sociedade. E é isso que tem acontecido no Brasil. Me parece que a crise de 2015 e 2016 serviu para mostrar para o brasileiro, porque naquela ocasião ele perdeu o emprego, ele perdeu renda, a empresa dele sumiu. Eu estava à frente de uma empresa naquela época, tive de reduzir o quadro muito contra a minha vontade, em 2.500 colaboradores, e eu comecei a enxergar, não adianta você querer fazer uma boa empresa num país que está afundando. O que vale uma empresa, uma casa, qualquer coisa na Venezuela? Nada. Por quê? Porque lá é um país que as pessoas estão querendo ir embora. Então, o que nós precisamos entender aqui no Brasil é que nós temos de ter um Estado mais eficiente, um Estado que devolva serviços adequados para a população que já paga imposto demais, e não um Estado que continue cobrando esse imposto demais e consumindo internamente, porque não é eficiente, tudo isso quase que só na folha de pessoal. É uma mudança difícil, o brasileiro continua enxergando no Estado, e muitos precisam do Estado, mas o Estado hoje é um fator concentrador de renda no Brasil. Os grandes salários, as aposentadorias especiais, geralmente estão em pessoas que fizeram carreira no Estado, porque no setor privado que eu venho, ninguém ganha aposentadoria superior a 5 mil, 6 mil reais, não, que é o limite. Mas dentro do Estado nós temos essa concentração de renda. Como o brasileiro não é muito crítico, não é muito esclarecido, ele acaba não enxergando o Estado como esse ente que muitas vezes privilegia uma pequena turma, algumas categorias, e acaba provocando toda essa travada na economia, porque não sobra dinheiro para investir em metrô, não sobra dinheiro para fazer o rodoanel, não sobra dinheiro para fazer bons hospitais, oferecer bom ensino, então a população fica condenada
a não desenvolver, enquanto senhores do Estado usufruem de uma belíssima vida. Então, o que nós precisamos fazer é essa mudança. Tem melhorado, a reforma da Previdência foi um avanço, mas é preciso ir muito além para que as coisas realmente venham a mudar essa triste realidade de concentração de renda, de desigualdade que nós temos no Brasil, fazendo com que a miséria se perpetue. Governador Romeu Zema, nosso maior muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, um grande abraço e volte em breve. Muito importante sempre bater um papo contigo aqui na Rádio 98. Prazer foi todo meu, Everton, Rodrigo, Lucas, Paulo. Espero tê-lo sanado aí as dúvidas. Encontraremos em breve de novo aí. Tudo de bom. Boa noite.